Amém, queridos? Hoje nós vamos fazer a leitura do texto do Evangelho de João, no capítulo de número 12. Texto conhecido de todos nós e que hoje vai nos trazer algumas lições aqui. A unção de Betânia. Amém? Vamos lá? 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde Lázaro, o que estivera morto e a quem ele ressuscitara dos mortos, e fizeram-lhe ali uma ceia. E Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus. E limpou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, a quem o havia de trair: por que não se vende este unguento por 300 denários e não se dá aos pobres? Então ele lhe disse: isso não pelo cuidado que tinha com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Disse, pois, Jesus: deixa-a sozinha, para o dia do meu sepultamento o tem guardado, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Até aqui vamos fazer a leitura. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade e obrigado por este tempo precioso que temos aqui nessa noite e essa oportunidade, Deus, de cultuar, de falarmos da tua palavra, de fazermos menção do Evangelho. E que nessa noite o teu Espírito ministre aos nossos corações. Que a palavra trazida aqui nessa noite, ela seja verdade nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus? Só para acordar esse irmão que está do lado aí, né? Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre um tema que vai ser uma extensão da palavra de domingo, tá? Quem estava domingo, acho que vai ter um pouquinho mais de facilidade de compreender, mas também quem não estava vai compreender também da mesma maneira. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que nós falamos domingo, e eu falei um pouquinho sobre a presença de Deus. Como a presença de Deus ela é importante nas nossas vidas e ela deve ser prioridade. Devemos buscar a presença de Deus sempre. Na ocasião eu falei sobre o texto de Davi, que Deus fez com que Davi entendesse que buscar a arca da aliança era mais importante que construir um templo. Então Deus estava ensinando Davi: olha, Davi, a minha presença na sua vida é mais importante do que você querer construir um templo para mim. Embora eu trabalhei a questão aqui de que seja importante estarmos no templo, estarmos cultuando, isso tudo é relevante e é importante. Mas Deus queria ensinar Davi e nos ensinar também que Deus precisa ser prioridade, que a presença de Deus precisa ser prioridade. E hoje eu quero falar sobre algo que Deus começou a gerar no meu coração no dia de hoje. É muito intrigante o texto e talvez a gente passe desapercebido em alguns detalhes. Quando se fala muito nesse texto, inclusive eu tenho citado ele de uns cultos para cá, quando nós falamos do encontro de Jesus com a mulher no poço de Samaria. Quando ela pergunta para Jesus a respeito de onde se devia orar, se no Monte Gerizim ou se em Jerusalém, Jesus ele vai dizer assim para ela: olha, a verdade é que o momento vai chegar e que o Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E quando Jesus ele faz essa fala para aquela mulher, ele deixa bem claro assim que ele está procurando os que o adoram em espírito e em verdade. E essa palavra que Jesus libera para aquela mulher não era uma palavra presente, era uma palavra atemporal, era uma palavra que servia para aquele momento, mas também uma palavra que serve para nós nos dias de hoje e que vai servir para gerações futuras. O que Jesus estava transmitindo para aquela mulher é que há um anseio no coração de Deus em procurar pessoas que de fato o adoram em espírito e em verdade. Uma certa ocasião Jesus está ali ministrando e as pessoas estão falando algumas coisas ali, os discípulos ministrando. E aí Jesus ele vai fazer a seguinte fala, ele vai dizer assim: olha,
esse povo aqui que fala que me adora, esse povo aqui que fala que me ama, esse povo, ele fala com os lábios, mas o coração deles está totalmente distante de mim. Então, Jesus, ele, em todo momento, ele vai tentar trazer essa realidade, irmãos, do relacionamento que eu e você precisamos ter com Deus, de entendermos em Deus o nosso lugar de filho. Porque, irmãos, porque nós corremos o risco seríssimo de passar 20 anos da nossa vida, 30 anos da nossa vida dentro de uma igreja, apenas cultuando, apenas frequentando, apenas sendo dizimista, apenas sendo um membro, apenas sendo um obreiro, apenas muitas vezes sendo um pastor, e cumprindo ritos e liturgias, sem que de fato a gente entenda quem Deus é na nossa vida, e quem somos no coração de Deus. E a proposta nessa noite é justamente essa, de entendermos isso. Quando eu comecei a pensar um pouquinho a respeito da mulher de Samaria, nós vamos ler o texto aqui, que Jesus, ele está na casa de Lázaro, de Maria, ele está ali em Betânia. Jesus gostava muito de ir lá, era um lugar que Jesus descansava. E de repente Maria começa a lavar os pés de Jesus com um unguento. O Judas, que era o cara que gostava da moeda, era o cara que servia Mamon, estava só preocupado com o recurso, ele vai dizer assim para Jesus: olha, essa mulher quebrou nos seus pés aqui um vaso de alabastro, de unguento, está lavando seus pés. Olha, isso custa 300 denários, irmãos. Um denário, ele era considerado um dia de serviço, de trabalho de um operário. Então, logo, se a gente trazer para a nossa realidade hoje a faixa diária de um trabalhador varia de 100 a 150 reais, mais ou menos, né? Alguns mais, alguns menos. Menos é meio difícil. Na nossa realidade aqui, eu não conheço ninguém que sai de casa por menos de 100 reais, né? Você vai no mercado hoje com 100 reais, você volta com uma sacolinha, né? E, bem, dependendo do que você comprar, nem na sacolinha não volta, né? Você traz na mão. Então, mais ou menos, hoje, se a gente fosse fazer esse cálculo, esse perfume custava aí cerca de 3 mil reais. E Judas, quando Judas ele observa aquela situação, ele tenta fazer uma fala, mas Jesus conhecia o coração do seu discípulo, e ele diz assim: nossa, podia vender isso aí hoje, na realidade nossa aqui, daria em torno de umas 25 cesta básica, mais ou menos, né? E ele dizia: a gente podia fazer uma ação social e dar aos pobres. E aí Jesus vai dizer assim para Judas: fica tranquilo, Judas, porque os pobres, vocês sempre vão ter. Essa realidade, infelizmente, ela sempre vai existir. Não é hoje, irmãos, de hoje. Isso vem lá do tempo de Jesus. Algumas pessoas, por já virem numa situação familiar, de pobreza, algumas por realmente não terem posicionamento e atitude e ficar naquele ambiente de vitimismo ali, ou de depender somente de benefícios sociais. Mas o fato é que Jesus falou que isso sempre ia ocorrer. Então Jesus estava desmistificando no coração de Judas aquilo que Judas estava tentando apregoar, né? Dizer: olha, não, vamos fazer uma ação social aqui e tal. E aí Jesus falou: não, o que ela está fazendo é algo profético, né? O que ela está fazendo vai ficar para gerações. E isso foi gerando no meu coração uma especulação quando eu li esse texto, e logo me veio a mulher de Samaria, quando Jesus fala assim: Deus está à procura, o Pai está à procura. E o texto também, quando Deus vai falar com o profeta Samuel, Deus vai falar o seguinte para o profeta Samuel. Ele fala para que Samuel ungisse Davi, e ele diz: eu encontrei alguém segundo o meu coração. E aqui nós começamos a mensagem. Irmãos, se Deus encontrou alguém segundo o coração dele, isso significa que ele estava procurando. E aí eu comecei a pensar assim: se nós somos procurados por Deus, e no momento que somos encontrados, como nós estamos? Se hoje à noite Deus decidir na eternidade e dizer assim: hoje tem um povo lá na Manancial
que saiu da sua casa e veio me cultuar. Hoje eu quero encontrá-los. E a pergunta é, como que está o meu e o seu coração para este encontro nessa noite? E aquele louvor me veio, né? O que fazer quando ele vem aqui? O que nós fazemos? Qual é a nossa reação diante da presença de Deus? Qual é a nossa reação diante de uma adoração em que nós sentimos a presença de Deus? Quando Deus quer falar conosco, qual é a reação que temos? O que estamos fazendo quando Deus está nos procurando? E eu vou dizer, irmãos, uma coisa para você. Se não fosse Ele nos procurar, muitos de nós que estamos aqui nessa noite não o procuraríamos. A começar por mim, que se Ele não tivesse me procurado, irmãos, eu não o tinha buscado. Então, quando eu li esse texto, eu disse, eu preciso me preparar para este encontro. Eu preciso entender e eu preciso reagir quando a presença de Deus vier. E eu senti-la e eu estiver absorvendo essa presença, como de fato eu vou reagir diante do Senhor. E eu quero falar aqui com vocês nessa noite sobre alguns lugares e algumas maneiras que nós nos encontramos quando o Senhor vem até nós. De que maneira recebemos essa presença e como o nosso coração está diante dele. A primeira delas é a que nós vamos aprender com Maria. Quando a presença veio, a Maria estava fazendo o quê? Servindo. Aleluia. Pastor, isso é errado? Obviamente que não. O Senhor nos chamou para isso. Mas nós precisamos aprender uma coisa, irmãos. Ainda que estivermos servindo, nós precisamos desfrutar do ambiente da presença de Deus. Faça, se dedique, busque. Mas, irmãos, não se distraia com o serviço. Permita-se ser envolvido pela presença de Deus. Luiz Hermínio fala uma coisa muito interessante. Luiz Hermínio diz assim: a obra de Deus te rouba de Deus. Irmãos, se nós não vigiarmos, nós só queremos fazer coisa para Deus. E eu falo de mim, irmãos. Eu sou uma pessoa ativa a todo momento. A minha cabeça funcionava assim até esses dias atrás. Eu precisava produzir, eu precisava fazer, eu precisava correr, eu precisava estar aqui, eu precisava estar ali. E a todo tempo a gente fica pensando, eu preciso produzir, eu preciso fazer, eu preciso, como essa canção que está cantando, né? Me desgastar para aquilo que é de Deus. E o que eu quero dizer, irmãos, que Maria não estava errada no que ela estava fazendo, ela estava servindo. Só que às vezes no servir, nós perdemos o ambiente da presença. E aí é justamente às vezes nesse momento que o Senhor está nos procurando. É neste momento que o Senhor quer nos encontrar. Então eu estou aqui adorando. O Ministério de Louvor está aqui adorando, irmãos. Está aqui conduzindo o louvor para que a igreja também adore. Mas não pode deixar de entender que no momento que está servindo pode ser visitado pelo Senhor. Pode ser achado pelo Senhor. Deus pode estar fazendo alguma coisa. Deus pode estar envolvendo alguma coisa. O pastor está aqui pregando. Eu preciso estar aqui sentindo a presença, eu preciso estar aqui sendo movido pela presença, eu preciso estar aqui sendo tocado pela presença, eu preciso me permitir ser achado pela presença. Você está sentado cultuando aí, você está ouvindo uma palavra, mas o teu coração, irmãos, precisa estar voltado para, se o Senhor te encontrar, você possa desfrutar desse encontro. Olha que interessante, qual é o risco de estarmos distraídos quando Ele está nos procurando? O pai estava na casa. Olha que interessante. Às vezes tem gente que diz assim, eu não consigo sentir Deus em determinado ambiente. Porque o ambiente é pesado, porque o ambiente é de situações espirituais
contrárias a nós, tal, tanta coisa assim. Eu respeito, mas eu discordo, irmãos. Porque quando você está alinhado com a proposta do céu para a sua vida, e você aprendeu a ouvir Deus, você vai ouvir Deus em qualquer ambiente. José estava na prisão, mas ele continuava com o caráter firmado em Deus. Daniel estava na cova dos leões, e Daniel continuava confiando em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no fogo, mas sabiam que Deus era o Deus do livramento. O Pai está na casa. Você pode estar no teu trabalho, você pode estar sentindo Ele. Você pode estar lavando a louça, você pode ser encontrada por Ele. Você pode estar tomando um banho e ser encontrado por Ele. Às vezes, nossa, Deus vai te encontrar no banheiro, pastor. Irmãos, tem várias ministrações que eu trouxe aqui, que Deus me deu tomando banho. A religiosidade às vezes nos impede de ouvir Deus. O pai estava na casa, irmãos, só que os filhos estavam ausentes. O mais novo estava fora. Filho pródigo estava fora e não entendeu que o pai estava na casa. Mas mais do que aquele que estava fora, existia o irmão mais velho que estava dentro e não percebeu que o pai estava na casa. Oragasuri karabashai. O pai está na casa e às vezes nós não nos permitimos ser encontrados por ele, porque nós estamos preocupados com a canção que vai ser cantada, quem é o pregador que vai pregar, qual a ministração que vai ser, no talão de água, no talão de luz que nós temos que pagar amanhã, na roupa que tem que comprar para a criança, no familiar que está doente, no familiar que está nos vícios. E nós chegamos aqui com muitas situações. Eu não estou criticando, irmãos, eu estou falando que é a nossa realidade, de muitas vezes chegarmos aqui preocupados com os muitos ofícios, como Marta estava, e não desfrutar do ambiente da presença. Deus estava querendo encontrar Asaf, só que quando Asaf percebeu, irmãos, ele estava olhando para o ímpio. Salmo 73, ele diz, quando eu estava olhando para o ímpio, eu quase me resvalei os pés. Só que quando eu olhei para o templo, eu entendi qual seria o final dos ímpios. Sabe o que Asaf entendeu? Que o pai estava na casa. E o pai estava querendo encontrá-lo, só que ele estava distraído, olhando para a prosperidade dos ímpios. Os homens que estavam no caminho de Emaús foram visitados pela presença. E como foram encontrados, pastor André? Fora do propósito. Não era lá que o Senhor gostaria de encontrá-los. Jesus gostaria de encontrá-los em Jerusalém, mas Jesus foi encontrá-los no caminho de Emaús. Ei, irmãos, que quando formos encontrados pela presença, nós estejamos no propósito. Estejamos no centro da vontade de Deus. Estejamos vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver, aleluia. Agar foi encontrada pelo Senhor, desistindo da vida e desistindo do seu filho. Ela disse, eu vou deixar o menino para morrer aqui. E quantas pessoas que eu já ouvi disse assim, pastor, eu já pensei em desistir até da minha vida. Eu já pensei em parar. Deus não me ouve mais, Deus não me ama mais, as coisas na minha vida não dão certo. Hoje mesmo recebi uma ligação de um pedido de oração para alguém que está vivendo uma situação difícil. E muitas são as pessoas que estão como Agar, irmãos, pensando em parar, pensando em desistir de tudo e desistir de todas as pessoas. Só que louvado seja Deus que a Bíblia diz lá no capítulo 21 de Gênesis, que a voz do anjo bradou e disse, Agar, por que choras? Não chores mais, porque a presença, por Agar, Suri, Karabashai, ouviu o choro do menino. E a Bíblia diz que Deus mostrou um poço para ela, onde tinha água. E Deus liberou uma palavra sobre a vida daquele menino.
É muitas circunstâncias que às vezes nós somos encontrados pela presença. Gideão foi encontrado pela presença, irmãos, num ambiente onde ele estava desencorajado, onde as forças haviam se esvaído. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Deus chegou e disse assim para Gideão: Gideão, deixa eu te contar uma coisa que ninguém te contou. Deixa eu revelar uma coisa para você. Muitas pessoas podem falar de você, podem criticar você, mas só eu conheço teu coração, porque fui eu que te criei. Você está dizendo que você não tem coragem, que você não é valente, que você é medroso e que você é o menor da tua casa e da tua tribo. Mas eu quero dizer para você, Gideão, você é um homem valente. Você é um homem que tem força. E a Bíblia diz que o Senhor disse assim para Gideão: Gideão, vai nessa força. E quando a presença encontrou Gideão, irmãos, Gideão ele foi encorajado. Você sabe que às vezes falta isso? Às vezes você está lá numa dúvida, você está orando, você está buscando alguma coisa, você está pensando em parar, em desistir. E às vezes Deus precisa usar alguém para chegar para você e dar aquela sacudida e dizer assim: ei, não pare, não desista. A Bíblia diz que Jesus já havia morrido. E o que Pedro fez? Pedro achou que o propósito da cruz havia terminado. Ele voltou a fazer o que ele fazia, ele voltou a pescar. E Jesus então encontra Pedro lavando as redes. Só que quando a presença encontra ele, ele diz assim: Pedro, não é tempo de você lavar as redes. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Porque eu tenho um chamado com você. Agora você vai largar as redes, não para desistir. Porque agora você não vai mais pescar peixe. Agora você vai pescar homens. Agora você tem um chamado e você vai pescar almas. Que não sejamos encontrados pela presença pensando em parar, pensando em desistir, irmãos. A Bíblia diz assim, que Deus não tem prazer naquele que retrocede. É por isso que o salmista disse: eu elevo os meus olhos para o monte, porque é do monte que vem o meu socorro. Que quando a presença chegar, irmãos, nós não estejamos distraídos. Moisés subiu para orar no monte. Quando Moisés desce, cheio da presença de Deus, cheio de informações de Deus para transmitir para o povo, quando ele desce, ele encontrará o seu irmão construindo um bezerro de ouro. E aí Moisés diz assim: meu irmão, o que você fez? E aí Arão disse: olha, Moisés, você demorou, o povo me apertou aqui, e o povo queria alguma coisa para eles adorarem. Que quando formos encontrados pela presença, irmãos, não exista nenhum tipo de idolatria no lugar de Deus. E o que é idolatria, pastor? Não é só uma escultura. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Aleluia. O segundo é que quando Lázaro estava lá, a Bíblia diz que muitos eram atraídos pela presença. Só que muitos eram atraídos pelo Lázaro. Lázaro aqui significa o testemunho. Muitos não foram lá para ver Jesus. Muitos não foram lá por causa dos milagres, por causa da provisão, ou por causa da salvação, ou para ouvir a palavra. Muitos foram lá para ver se o que tinha acontecido na vida de Lázaro era verdade. Existia um público que foi lá por causa de Jesus. Mas existia um público, irmãos, que foi lá por causa de Lázaro. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Deus não nos chamou para estarmos atrás de homens. Deus nos chamou para ser igual a Jesus. Deus não te chamou para ser igual ao pastor André. A Bíblia diz que nós temos que ser a imagem e semelhança dele. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. As pessoas estavam indo lá por causa de Lázaro. E já tem um ditado, certo ou errado, não sei, talvez se encaixe em algumas situações, que diz assim, que aquele que sai da igreja por causa de homens, nunca entrou nela por causa de Jesus. Muitos estavam lá por causa de Lázaro. E o Lázaro aqui também, irmãos, fala do velho homem. Fala do testemunho. Tem muito crente dentro da igreja, irmãos,
preso como Lázaro. Ele está lá atrás, ele está aqui hoje, mas ele está lá atrás, no saudosismo. 20 anos atrás, quando eu ia lá, acontecia, eu ia na mata orar, o fogo queimava os galhos, eu fazia isso, Deus honrava, sempre lá atrás. E nós precisamos entender, irmãos, que Ezequiel diz assim, que o trono de Deus tem rodas e se move. Para cada tempo Deus tem uma movimentação. Louvado seja Deus pelo tempo que Deus nos permitiu viver experiências maravilhosas na presença dEle lá atrás. Mas eu quero dizer para você hoje, irmãos, que Deus faz nova todas as coisas. Se lá atrás foi bom, que agora seja melhor. A Bíblia diz que a glória da segunda casa vai ser melhor do que a da primeira. Se você viveu coisas preciosas e maravilhosas, honre aquilo que você viveu e agradeça a Deus por ter vivido, porque aquelas experiências te trouxeram até aqui. Agora, o que nós não podemos é deixar de ser envolvido pela presença agora, por causa do Lázaro que ficou lá atrás. E nós estamos presos nas ações do Lázaro lá, acorrentados, atados. E não desfrutamos hoje do que o Pai tem para fazer. Só contamos muitas vezes o testemunho lá de trás. Não que isso não deva ser expressado, irmãos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que Deus tem coisa nova. Que a presença dEle está acessível. Que Ele deseja nos encontrar. Aleluia! E que coisas preciosas Ele deseja fazer na minha e na sua vida. A terceira situação é que Judas é o terceiro público que foi encontrado pela presença na casa de Maria. Judas significa o público que até acredita em Jesus e até o segue, mas nunca o amou de verdade. Só estão preocupados com o seu interesse. Eu aprendi uma coisa muito preciosa, irmãos. Que nós devemos servir a Deus e adorá-lo, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Não é uma crítica. Eu respeito, mas discordo. Eu vejo algumas publicações nas redes sociais que elas dizem assim, um convite para o povo vir para a igreja. E no convite diz assim, aqui é Rua das Comunicações 1932, o nosso endereço, sala 2. Aí é como se eu colocasse aqui no banner lá, né? O endereço da sua bênção é Rua das Comunicações 1932. O que eu estou dizendo? Eu estou convidando pessoas para vir aqui só por aquilo que Deus pode fazer. Eu estou atraindo um público aqui que vai vir buscar uma bênção. Pastor, isso é errado? Claro que não, irmãos. Você deve pedir para Ele. Ele é teu pai, Ele é meu pai. Servimos a Ele, amamos a Ele, confiamos nele. Mas jamais sermos atraídos pelas mãos. Porque João entendeu a melhor parte. Mais do que olhar para as mãos, João desfrutou das batidas do coração dele. Que nós não sejamos achados com essa intenção no coração de apenas sermos um público que está buscando a presença por aquilo que Ele pode fazer. A quarta era a multidão que não estavam lá apenas por Jesus, mas por aquilo que o ambiente estava propondo. Havia muitos grupos que seguiam Jesus. E Jesus falou diferente com cada um deles. A multidão era um discurso, os discípulos eram outro. Ele classificou, porque Jesus sabia, irmãos, que tinha muitos que estavam ali só por causa do pão e do peixe. Somente. E eu quero dizer para você, irmãos, a Bíblia diz, busca o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que a gente estiver necessitando, irmãos, você como pai, você como mãe, irmãos, teu filho precisa de alguma coisa, você se desdobra para fazer, para comprar. Imagina o pai, irmãos. E o quinto, pastor? O quinto fala de quando Maria entendeu a melhor parte, de maneira intensa, ela amou Jesus. Ela não se preocupou com o preço do nardo, mas se preocupou em estar aos pés dele. Tem coisa que vai nos custar, irmãos. E servir a Deus nos custa. Custa renúncia, custa sacrifício.
Mas é o que eu quero dizer para você, irmãos, que vale a pena. Quando a presença veio, a arca voltou da casa de Obed-edom, Davi correu para adorar. O que eu e você temos feito quando sentimos a presença, irmãos? Qual é a resposta que nós temos dado para o céu? Quando a presença veio até Zaqueu, Zaqueu subiu na árvore para ver a presença. Quando a presença veio até a mulher hemorrágica, ela desceu e se humilhou para tocar na presença. Quando a presença veio até Maria, diferente da irmã Marta, ela parou tudo o que ela estava fazendo e ela parou para ouvi-lo. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Nós queremos ser encontrados pelo Senhor de uma maneira que nós estejamos prontos para entender o que Ele deseja fazer. Maria entendeu a melhor parte, irmãos. Vale a pena quebrar o perfume. Vale a pena estar aos pés de Jesus. Porque quando a presença veio, ela trouxe plenitude. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. Quando a presença vem, a enfermidade vai embora. Quando a presença vem, os conflitos cessam e a paz reina. Quando a presença vem, o propósito se cumpre. Quando a presença vem, as promessas são cumpridas. Quando a presença vem, a porta se abre. Quando a presença vem, o gadareno é liberto. Quando a presença vem, Paulo e Silas são libertos da prisão. Quando a presença vem, o sangue é estancado. Quando a presença vem, irmãos, o azeite multiplica. Quando a presença vem, a provisão. Aleluia. Quando a presença vem, ela restaura a vida espiritual. Quando a presença vem, ela restaura o ministério. Quando a presença vem, ela restaura o casamento. Quando a presença vem, ela busca os filhos que estão fora da presença e traz para a presença. Quando a presença vem, ela faz nova todas as coisas. Quando a presença vem, ela para o cortejo e ela ressuscita o filho da viúva de Naim. Oh, quando a presença vem, a presença diz assim: Zaqueu, eu te vi. E hoje a salvação entra na tua casa, Zaqueu, porque a presença chegou. Você subiu para me buscar, Zaqueu, e é por isso que hoje eu vou entrar na sua casa. Quando a presença vem, a sogra de Pedro, ela é curada. Quando a presença vem, o paralítico anda. Quando a presença vem, o cego vê. Quando a presença vem, o surdo ouve. Quando a presença vem, o Jonas é tirado de dentro do ventre de um grande peixe. E ele se torna missionário de Nínive. O seu propósito e o seu ministério é restabelecido. Quando a presença vem, ela traz um vinho novo. Quando a presença vem, ela torna o odre novo. Quando a presença vem, ela diz para o malfeitor assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando a presença vem, ela desce até o inferno, ela toma a chave da morte, e ela diz: morte, onde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Oh, aquele que venceu a cruz, aquele que venceu a morte está à destra do Pai. Oh, aquele que disse: é necessário que eu vá para que a presença venha, para que o Espírito Santo venha. E Ele vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis. Ele disse: é necessário que eu vá para o Pai. Aleluia. Porque eu preciso preparar moradas para vocês. Quando a presença vem, irmãos, todas as coisas são restabelecidas. Talvez você diga assim: pastor, eu vim hoje nessa noite, mas eu tenho muitas preocupações. Eu vim hoje porque eu preciso que o Senhor faça muitas coisas na minha vida. Eu quero dizer que você veio ao lugar certo. Só que não basta apenas nós orarmos e pedirmos coisas, irmãos, porque tudo o Senhor fará.
Mas nessa noite Ele quer que eu e você entenda, irmãos, que antes dele fazer alguma coisa por nós, a presença é mais importante. Porque quando a presença chega, todas as outras coisas são colocadas no lugar. Quando a presença chega, as demais coisas são acrescentadas. Quando a presença chegou na vida de um homem que há 38 anos estava paralítico, a presença diz assim para ele: descansa o teu coração, porque embora você não tenha ninguém que te jogue no poço, você não vai precisar da água para ser curado, porque eu sou a fonte. Quando a presença vem, ela restaura corações, ela restaura as emoções. Que sejamos achados nessa noite, que sejamos encontrados nessa noite. Aleluia. Que possamos desfrutar desse ambiente de glória, de presença. As meninas vão adorar, enquanto elas adoram, eu e você vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. A Ele a glória.